Está no ar mais um episódio do podcast Diário de uma Mãe Atípica, um espaço para dar voz às mães. E hoje iremos conversar com a psicopedagoga Graziela Alves, que vai falar sobre os desafios da inclusão social no ambiente escolar. E no quadro Entre Mães, vamos conversar com Daiane Ricaldi, que precisou abrir mãos de alguns sonhos e reinventar para viver as demandas da maternidade atípica. Mas antes de começar, corre lá, já deixe seu like e se inscreva no canal. Eu sou Karen Andriele e esse é o podcast Diário de uma Mãe Atípica, uma produção da VW Comunicação em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E as aulas voltaram e muitas dúvidas estão existindo em relação à inclusão social no ambiente escolar. E para nos ajudar a entender um pouco mais, estamos recebendo a psicopedagoga Graziela Alves. Grazi, então fala pra gente qual que é a importância da psicopedagoga. Então, Karen, o psicopedagogo, ele é o terapeuta da aprendizagem. Quando a escola ou a família identifica alguma dificuldade na criança ou no adulto, ele tem dificuldade para aprender, então o psicopedagogo ele entra aí. Então pode ser feito, levar essa criança para que seja feita uma investigação. Primeiramente é feita uma avaliação e através dessa avaliação nós vamos conseguir identificar quais são as dificuldades ou até um possível transtorno de aprendizagem que esse indivíduo ou essa pessoa possa vir a ter. E aí, através dessa avaliação, vamos colocar aí toda a família, existe uma entrevista inicial com a família, existe uma visitação à escola para entender qual é o ambiente, o contexto que essa criança está inserida. E através daí, identificando qual é a dificuldade, nós vamos poder fazer intervenções, descobrir estratégias e o melhor modo dessa pessoa, dessa criança, desse indivíduo vir a aprender. Então, realmente é um trabalho muito importante e contribui realmente muito para a evolução do aprendizado. Grazi, fala pra gente qual que é a importância, você falou que é todo um grupo que é envolvido, né? É a escola, é a família, e qual que é a importância dessa família, esse envolvimento dessa família para realmente um atendimento eficaz, um resultado eficaz dessa criança, desse estudante? Isso, então eu costumo dizer, Karen, que família e escola devem andar de mãos dadas, né? Devem ser uma equipe, devem estabelecer uma parceria. Um não vai funcionar corretamente sem a colaboração do outro. Então a família ela deve estar sempre disposta à comunicação, aberta aos questionamentos, às sugestões que a escola vir a dar. E a escola também, acolher essa criança, acolher essa família, estar também sempre disposto a marcar reuniões, a conversar, a entender qual é o ambiente que essa criança vive em casa, para que na escola ela possa ser melhor assessorada também. Então, é um trabalho em conjunto, família e escola, né? E sempre tem que ser assim, né? Algo que tem causado muitas dúvidas aos pais e aos professores também é a criação do plano de ensino individual, o famoso PEI. Então explica pra gente quem que tem que ser feito, todos os alunos precisa fazer esse plano, como que é, o que tem que ser considerado, quem que elabora, como que é feita essa criação. Karen, o PEI, ele é o Plano Educacional Individualizado. Então, quem são os estudantes que precisam ter um PEI? São os estudantes atendidos pela educação especial. Quem vai fazer o PEI? É o professor de apoio, se esse estudante tiver um professor de apoio. Se ele não tiver, os professores regentes vão elaborar esse documento junto com a coordenação. Mas, geralmente, os estudantes da educação especial, eles possuem um professor, um profissional de apoio que os acompanha. Então, com o auxílio dos demais professores, da equipe escolar, da família, os outros profissionais, né, a equipe multidisciplinar que atende esse estudante, todos eles devem participar da construção do PEI. Porque esse documento, ele vai determinar o que vai ser feito, ele vai nortear o atendimento que esse estudante vai receber em sala de aula. Então, é muito importante que todos coloquem ali características individuais, como o próprio nome diz, é um documento individual, único desse estudante, para que durante o ano letivo, os bimestres, ele seja atendido de acordo
com as habilidades da BNCC durante o bimestre ou o semestre, de uma forma que atenda todo o aprendizado dele. Nesse planejamento é considerado toda a questão de necessidade desse aluno, né? Até mesmo quando são crianças autistas, crianças com TDAH, porque a forma de ensino é totalmente diferente. Não tem como colocar algo para todo mundo, né? Por mais que esteja todo mundo dentro de uma sala de aula, o desafio desse professor de apoio, e você pode falar isso de uma forma muito tranquila, porque antes mesmo de se tornar pedagoga, né, psicopedagoga, você era pedagoga para questão de pedagoga especial. Então, como que é essa profissional, o que ela avalia para poder elaborar esse projeto? Isso, então ela vai olhar quais são as dificuldades, primeiramente, dessa criança, né? Quais são as dificuldades que ela tem para aprender? Qual é a forma como ela aprende? E em cima disso, utilizando as habilidades da BNCC, vai adaptar, vai ser feita toda uma adaptação à forma como ela aprende, dentro da realidade dessa criança. Essa profissional, né, a gente chama de professora de apoio especializado, ela acompanha a criança, ela assiste às aulas dentro de sala de aula, para ela entender qual que é o conteúdo que esse professor precisa passar, e aí dentro da realidade da criança, ela vai elaborar ali uma intervenção, uma atividade adaptada. É claro, como você falou, muitas vezes a criança ela está ali dentro pela questão da socialização também, que é muito importante ela socializar com outras crianças da mesma idade. Então, muitas vezes você vai ver lá uma criança que ela não está totalmente alfabetizada, mas ela está lá no 6º ano, no 7º ano. Então, por que ela está lá no 6º e no 7º ano? Porque se ela tiver com uma criança lá do 1º aninho, ela vai se sentir muito diferente. A idade dela é muito diferente. Ao mesmo tempo que ela não está acompanhando essa turma do 6º ano, mas ela lá no 1º aninho, ela também ia se sentir um peixe fora d'água. Então, com a criança, não seria justo deixá-la lá no 1º ano. Então, ela vai aprender de uma forma diferenciada. Muitas vezes o profissional precisa continuar esse processo de alfabetização, mas dentro de uma realidade já de um adolescente, não de uma criança, que é o que ele é, né? Então, o PEI, esse documento, ele é muito importante nisso, porque todos os profissionais vão poder colaborar. Por exemplo, o professor de matemática, ele vai falar, olha, eu estou trabalhando essa área de conhecimento, esse conteúdo, e eu acredito que você, porque o profissional de apoio, ele muitas vezes não é formado na área ali, ele não é um professor de matemática, ele é um pedagogo. Então, o professor de matemática vai ajudar ele a elaborar uma melhor forma, uma melhor estratégia para atender essa criança, de uma forma que ela entenda, que dentro das limitações dela, ela consiga acompanhar. Por isso, a importância de todos envolvidos, né? Família, escola, equipe fora da escola multidisciplinar e professores, né? Grazi, aproveitando isso tudo que você está acabando de falar, da interação social, eu quero que você fale para a gente, você enquanto psicopedagoga, o que você acha dessa lei, né, que foi aprovada agora, que impede o uso de celular em todo o ambiente escolar. Porque nós sabemos, né, que já não era possível, permitido dentro das salas de aula, mas agora dentro da escola em lugar nenhum, exceto algumas situações, né, de crianças da educação especial. Como que você vê tudo isso? O que você acha? Você acha que realmente é importante? Você acha que isso pode ter uma melhora na evolução do aluno, do estudante? Cara, em tudo é importante o equilíbrio, né? Conforme você falou aí, os regimentos das escolas já continham essa norma de que celular não poderia ser usado dentro de sala de aula, né? Os ambientes fora de sala, recreio, em outros momentos, até podia, né? Mas o que que acontece? No documento, na teoria é uma coisa, na prática é outra que acontece. A realidade de uma escola é totalmente diferente, né? Dentro de sala de aula tem um professor. Então, muitas vezes esse professor, ele não conseguia dar ali para a turma, controlar, por assim dizer, a turma no acesso ao celular, no uso do celular, né? Então, é importante sim, o celular ele atrapalha muito o aprendizado, ele desvia totalmente o foco. Porém, como a gente estava até conversando antes aqui, é importante que a escola, que o Estado, que os órgãos competentes auxiliem esse professor que está dentro de sala de aula,
criando estratégias para ele. Porque recentemente eu vi em uma reportagem que o uso do celular ele se tornou um vício para todos, né? Nós somos de uma geração, essa geração que está vindo agora já nasceu com celular. Então é algo que você percebe o quanto eles ficam angustiados sem o celular. E todo vício, ele precisa ser tratado, ele precisa de uma substituição para que a pessoa consiga se livrar daquilo, né? Então o celular não é que a gente vai se livrar. Ele tem a tecnologia, tem um lado maravilhoso e muito positivo na educação. Mas é importante saber a hora de se usar. E os jovens, a grande maioria deles, né, que essa proibição ela é para educação básica, então ela vai lá do grupo 4, né, até o ensino fundamental e o ensino médio, né. Então esses adolescentes e essas crianças, eles não têm maturidade, na grande maioria das vezes, né, não podemos generalizar, mas a grande maioria deles não tem maturidade para entender o momento de guardar o celular, o momento certo de se usar o celular. Então acontecia muito de o professor passar lá o conteúdo no quadro e eles nem registrarem isso mais no caderno. Pega o celular e tira uma foto. E aí, de repente, depois, num outro momento, quando precisa, às vezes nem sabe onde é que está o conteúdo, porque não foi registrado no caderno. Então, muitas vezes a gente vai corrigir, né? O professor vai corrigir um texto, vai tentar identificar o que o aluno escreveu ali e não consegue, porque o aluno não está acostumado a escrever, está acostumado a tirar foto do que é passado em sala, a pesquisar direto na internet, imprimir um Ctrl+C, um Ctrl+V e entregar para o professor. Então, é muito importante essa questão de voltar a escrever, de se ter uma caligrafia, de se pesquisar em livros. Tudo isso é muito bom para a parte cognitiva, para a parte socioemocional, para a parte também da socialização deles ali, não ficar só na tela, né? O uso do óculos a gente vê cada dia mais cedo, porque as crianças ficam muito presas na tela, né? Então, é importante ter esse controle com relação a ter novas estratégias. Por exemplo, algo que pode ser muito bem utilizado, ainda usando a tecnologia, são as salas de informática. As salas de informática são grandes aliadas no aprendizado e elas podem substituir o uso do celular em sala. Essa criança sem o celular, ela vai ficar mais agitada. Ela vai querer sair de dentro de sala, ela vai querer conversar lá fora, passear. Como que a escola pode fazer para ajudar esse adolescente, essa criança, nessa fase aí que ele vai estar ali desmamando do celular? Então, são estratégias que devem ser discutidas nas reuniões, né? Nesse primeiro momento, estão fazendo formação com os professores e tentando, cada escola recebeu autonomia para fazer da sua forma, né? Não teve assim uma lei dizendo, é assim, não vai nem levar o celular para dentro da escola. Então, cada escola tem autonomia. O que a escola vai escolher? Ter um armário para que a criança guarde o celular, guardar na mochila, deixar em casa? Então, aí cabe a cada escola. Em reunião com os pais, alinhar da melhor forma, como que isso vai ser feito para não gerar uma revolta entre as crianças, entre os jovens, né? Para não gerar uma indisciplina ainda maior. Então, tudo isso são. Eu acredito que no decorrer desse ano aí vai ser alinhado, né? Vai ver o que foi feito, o que foi bom, o que pode ser melhorado, em que aspectos que foi positivo, que não foi. Então, assim, uma opinião formada é complicado até de se ter nesse primeiro momento, porque agora é que, de fato, vão colocar essa lei em prática, né? Porque ela já existia, porém, não era feita da forma correta, né? Então, vamos ter muitas pautas aí até o final do ano do que funcionou, do que não funcionou, mas enfim, o mais importante é se ter um plano, uma estratégia para suprir a falta que o celular vai fazer. E para dar também o suporte que o professor vai precisar em sala de aula, porque sozinho é praticamente impossível um professor conseguir dominar ali 30, 40 adolescentes, todos ali frustrados por não estarem mais com o celular em sala de aula, né? Então, nesse momento também vai ser fundamental a ajuda da família, todo um diálogo ali entre todos esses envolvidos para o sucesso da aprendizagem, que é o principal objetivo, né? Obrigada, Grazi, pela sua participação. Nosso bate-papo foi muito esclarecedor e com certeza que todos que estão nos acompanhando aqui ficou com algumas dúvidas também, querendo saber um pouco mais, porque tem muitos assuntos. E quem quer te conhecer um pouco mais do seu trabalho, como que pode te encontrar? Fala um pouco das suas redes sociais, um pouco do seu trabalho aqui em Campo Grande.
É isso aí, Karen. Eu faço atendimento em clínicas, né? Eu faço a parte clínica de atendimento. Então, eu tenho a minha rede social, que é o meu Instagram, Grazi_psicopedagoga. Quem quiser me procurar lá, eu tô sempre postando a minha rotina, os meus atendimentos, vídeos com vários assuntos bem esclarecedores. Então, me segue lá, me chama lá no privado, quem quiser um atendimento, quem precisar de uma avaliação para o filho, né? Então, fique à vontade de me procurar nas minhas redes sociais. E eu estou à disposição, caso você precise de mais uma outra conversa, de mais assuntos, como você falou, são vários, né? Uma infinidade. A gente iria ficar aqui muito tempo falando, né? Então, estou à disposição sempre que você precisar, sempre que você quiser conversar um pouco mais sobre o atendimento e tudo que engloba, né, a psicopedagogia. E no nosso quadro Entre Mães, vamos conversar agora com a Daiane Caldi, e que vai compartilhar um pouco da sua história, sua jornada, como que a questão da mãe atípica entrou na vida dela. Dai, se apresenta pra gente, fala um pouco quem é você, fala um pouco da sua jornada com a mãe atípica. Primeiro, obrigada, Karen, pelo convite. Eh, eu tenho 43 anos, né? O Miguel foi o meu terceiro filho. Eu já tinha 2 meninas bem mais velhas que ele. E a maternidade atípica veio num susto. Já não tinha planejado uma terceira gestação, né? E aí, com a notícia de que ia ser uma viagem totalmente diferente, me pegou um pouco. Foi difícil. O que foi mais difícil para você quando você descobriu? Primeiro porque não era só uma deficiência, né, a deficiência dele se chama espinha bífida, do tipo mielomeningocele, que não é só uma deficiência, também é uma doença grave, traz distúrbios sérios ao organismo, então era uma luta pela vida mesmo, ele corria risco de morte, então isso aí mexe muito com a gente, né, ninguém pensa em perder um filho, se receber um diagnóstico às vezes de uma criança atípica que vai ser diferente, já não é fácil, às vezes a gente perde o chão mesmo, né, quando entra essa questão dos problemas de saúde, aí é muito pior, rouba o sono mesmo. Dai, explica para quem está nos acompanhando, de repente não vai entender esses termos técnicos. Explica mais, assim, para as pessoas poderem entender o que significa. Sim, a espinha bífida é a malformação do tubo neural, é a coluna que não se fecha. E a parte principal ali da formação do ser humano, porque a partir dali vai se formar a parte cerebral. E aí, além de ocasionar danos físicos, também traz danos neurológicos, cognitivos, a maioria tem hidrocefalia, uma síndrome chamada síndrome de Arnold-Chiari, que atrapalha a fala, a mobilidade, o equilíbrio. Então, é uma criança que demanda muito, tanto a parte física quanto a cognitiva. Então, são terapias e terapias infinitas, exames, consultas, muitas idas ao médico, né? Chegamos a ter 11 especialistas que acompanhavam a gente mensalmente, né? É realmente uma demanda muito grande, né? Sim. E daí, antes de você descobrir, quando você descobriu a gravidez, na verdade, você já estava no 8º semestre do curso de Direito e, de repente, mudou tudo, né? Sim, eu estava perto de terminar a faculdade, eu só ficava pensando que faltava pouquinho, que estava chegando no final. E aí veio a notícia, até então eu não sabia o que me esperava, né? Eu tranquei a faculdade, fui para São Paulo, atrás de um tratamento para o meu filho, ainda grávida. Ele foi operado dentro do meu útero, para que ele tivesse melhores condições quando ele nascesse, porque a lesão dele era muito grave. Então eu achei que eu ia fazer essa cirurgia com ele ainda dentro do útero, ele ia nascer bem e eu retomaria a minha vida, né? Graças a Deus a cirurgia reverteu várias das sequelas que ele já tinha, diminuiu outras que ainda viriam, né? Melhorou bastante a qualidade de vida dele, ele anda, a maioria das crianças com essa deficiência ou são cadeirantes ou andam com muita dificuldade. Ele corre para todo lado, ele joga bola, faz esporte, mas mesmo assim ainda exigiu muito de mim, né? No início, os primeiros anos eram em média 40 sessões de terapias por semana.
Então, era o dia todo só na demanda dele. Eu tive que readequar a minha vida conforme a agenda dele. E aí, todos os meus planos, todos os projetos, todos os sonhos foram para a gaveta. Todos os projetos, todos os sonhos, e incluindo a carreira profissional, né? O sonho do Sim. diploma, você teve que largar um pouco, né, de lado, para poder se entregar totalmente a essa maternidade desconhecida. É igual você falou, no começo eu achei que ia ser assim, ia ser algo temporário, ia ser algo, e de repente Sim. mudou totalmente. O que a maternidade atípica te ensinou? Né? E comecei a enxergar milagre em tudo também. As coisas mínimas começaram a se transformar em coisas gigantescas. Como eu disse, eu já tinha 2 filhas mais velhas, e aí nessa correria nossa, esses novos tempos que a gente tem que ser profissional, tem que ser várias outras coisas, não é só mãe, né, muita coisa passa despercebido. A primeira vez que seu filho engatinha, você lembra hoje, amanhã você já esqueceu, né, a primeira comida, quase ninguém lembra a primeira papinha que deu para o seu bebê. E aí, quando você recebe uma criança que os médicos olham e falam que ele não vai poder nada, que ele não vai conseguir nada, você passa a acompanhar cada mínima conquista como um grande acontecimento. E aí você até se arrepende. Quem tem um filho anterior pensa, né? Poxa, quanta coisa eu perdi. Porque você passa a prestar atenção em coisas que você não percebia antes, né? Ele começou a falar com quase 5 anos, né? E eu sempre reclamava que as minhas filhas me chamavam o dia inteiro. E eu esperei por 4 anos ele me chamar de mãe. Então, eu sonhei muito, eu trabalhei muito, foram muitas sessões de fono. Hoje ele fala pelos cotovelos, aí quando eu lembro que quando eu quero reclamar, eu lembro que eu lutei muito por isso, né? Às vezes meia-noite ele tá lá querendo cantar para mim, ele acorda do nada. Porque tem os distúrbios de sono e tudo mais. É uma maternidade totalmente diferente. Totalmente. Até os 5 anos dele eu nunca tinha dormido uma noite completa, né, eu nunca tinha dormido uma noite toda. E quando você recebe um bebê típico, né, uma criança sem nenhum tipo de problema, nenhuma alteração na saúde, às vezes com 3, 4 meses, tem mãe que já está voltando ao trabalho, consegue alguém para cuidar dessa criança, né, com 6 meses, 1 aninho, a criança já está dormindo uma noite toda. A maternidade atípica não, você nunca sabe o que te espera. Então você tem que aprender a viver esse dia de cada vez, né. Muitas de nós ouvem dos médicos que a perspectiva de vida é curta, então, às vezes a gente evita até fazer planos, a gente faz por conta da fé. A gente acredita por conta da fé, né. O meu filho mesmo, eu olhava para ele e eu determinava que a gente ia viver coisas muito diferentes daqueles diagnósticos que a gente recebia, né. Por exemplo, aqui no local que é indicado o SUS, né, que é o lugar mais conhecido aqui, onde a maioria das pessoas tem um atendimento gratuito pelo SUS, o médico de lá disse que não aceitaria o meu filho, porque ele não teria condição de desenvolvimento, que a deficiência dele era muito grave, as consequências, as sequelas tinham atingido muito a parte motora dele, e ele ia tirar a vaga de alguém que tinha mais perspectiva de evolução, né. E eu fico pensando, se não fosse a fé, talvez eu teria acolhido o que aquele médico falou, porque eu estava muito cansada, inclusive foi o que ele alegou, né, ele falou: "Você está visivelmente cansada". Ele quis dizer, assim, que eu estava perdendo tempo numa coisa que eu não teria retorno, né. Mas a minha fé mandou eu continuar, mandou eu seguir, né, e pouco tempo depois o meu filho estava andando, estava correndo. Essa é a luta que eu acho que todas as mães têm, com todas as mães com quem eu converso, né, do estado todo, muitas vezes chega até a mim, e eu falo: "Nunca perca a fé", né, acredite, busque, porque às vezes o seu filho não vai correr, mas pode ser que amanhã ele segure um copo, né, que para muitas mães é um sonho. Então a fé acho que é o que sustenta a gente, independente da religião, né, acreditar no seu filho, acreditar em você,
acreditar muitas vezes no seu sexto sentido, né? Porque você vai encontrar muitos profissionais que vão te desanimar ou muitas opiniões de profissionais diferentes, e aí você tem que ouvir o seu coração para tentar achar o melhor caminho. Que aí é mais uma vez, se com a mãe já nasce a culpa, com a mãe atípica eu nem sei dizer o que nasce, porque aí os apontamentos são infinitos, né? Eu compartilhava muitas coisas do Miguel no início, tipo um diário mesmo, só que foi me desgastando um pouco, que muitas mães chegavam em mim com um olhar assim de frustração, de desapontamento, porque ficavam fazendo um comparativo, né? Essa cirurgia que o meu filho fez ainda não é uma realidade para a maioria das pessoas, né? Aqui no nosso estado, né, houve uma tentativa que não deu certo num hospital aqui e parece que eles desistiram, né? São pouquinho, na época só se fazia em São Paulo. Hoje faz em alguns outros estados, mas ainda é uma cirurgia de muito difícil acesso, é uma cirurgia extremamente cara, com um tempo muito limitado. Você tem que descobrir muito cedo, muitas descobrem no parto essa deficiência, né? Então não tem chance nenhuma de passar por esse processo que meu filho passou. Então não tem como compará-lo com uma criança que operou depois que nasceu, né? Que as sequelas são maiores. São muito maiores. Eu estou atendendo uma mãe que tem um bebê internado, estão na Santa Casa. Hoje ele fazia a 10ª cirurgia na cabeça, com 3 meses de vida. Então, não tem como comparar, né? Só que eu sei que aquela mãe que muitas vezes vê lá o Miguel correndo, ele lê, ele escreve, e ela fica pensando o que eu estou fazendo de errado. E não é isso. Não é a mãe que está errando. Porque todas as mães que eu conheço, elas dão o máximo de si. Pode ser aquela mãe mais cansada, aquela mãe que está deprimida. Muitas vezes a gente tem essa questão muito grande no nosso meio da saúde mental, desgaste emocional que acaba abalando a saúde mental. Mesmo essa mãe, ela tira tudo dela e aposta nesse filho, ela põe tudo nesse filho. Então, o julgamento em cima de uma mãe atípica é muito dolorido e quase sempre é uma covardia, porque essa mãe, ela está dando o máximo dela. Mais do que o máximo, né? Porque eu falo assim, nós não damos o máximo, nós vamos além, porque a gente não está conseguindo mais. Muitas vezes, é igual você falou, visivelmente, todos que olham ao redor falam assim, você não consegue mais, por que você está tentando? Sim. Porque a mãe continua tentando, mesmo quando todos falam para desistir, não é verdade, Sim. Dai? E você estava falando um pouquinho nos bastidores sobre a rotina que mudou totalmente a sua vida, te afastou de amigos, te deu novos amigos também, mas também é uma rotina, uma maternidade solitária. Sim. Que você teve que, agora que está um pouquinho melhorando, né? Porque Sim. até então você tinha que ir cada 3 meses em São Paulo, fazer acompanhamento, a questão intensífica de terapias. E agora o Miguel está crescendo, cada dia mais ganhando a independência tão sonhada. Como está essa fase da sua vida agora? Sim, eu passei por anos assim que cada ano, para mim, valia 10, né? Uma agenda interminável, uma loucura, uma correria. E agora as coisas eu vejo que estão se acalmando. É como se eu estivesse colhendo, né? Tudo aquilo que eu fiz lá atrás. E eu estou vivendo dias mais tranquilos, mas é realmente uma maternidade muito solitária, muito solitária. Eu costumo dizer para as outras mães, quando elas vêm, né, e falam de família, falam de amigos, eu falo, por nós é só nós mesmos, porque só a gente, só uma entende a outra, infelizmente, porque até você viver, você não tem noção do que é isso. E eu falo com propriedade porque eu fui criada por uma tia que tem síndrome de Down, ela mora até hoje com a minha mãe, ela sempre viveu conosco. E eu não sabia o que era. Ser mãe é uma coisa totalmente diferente, é outra coisa, né? Você pode ter um irmão, às vezes um primo, não é a mesma coisa que você ser mãe, porque você tem responsabilidade sobre aquele ser, né? E volta aquela questão da culpa. Tudo que acontece com ele, você acha que é porque você não fez ou porque você fez, né? Então, isso aí pesa muito na gente. E as pessoas em volta, muitas vezes, elas não sabem como lidar com isso,
né? E às vezes essa mãe, ela entra tanto nesse universo, às vezes não, acho que sempre ela entra tanto nesse universo do filho, que o assunto é só esse, né? Tanto é que aqui o foco é para falar de mim e não tem jeito, sempre acaba nessa maternidade. E aí as pessoas não sabem como lidar com isso, e muitas vezes isso aí também constrange o outro, porque ela quer falar, às vezes, das conquistas dela, do novo emprego, do novo carro, do Dos desafios dela, apartamento. que são outros, né? Às vezes quer reclamar, perder um amor, aí tem medo de falar com você, porque o que é perder um amor perto do que ela está vivendo? E aí acaba criando essas barreiras, né, atitudinais entre as pessoas. Os amigos somem muito por essa questão também, por não saber lidar com isso, e porque você tem uma outra vibe, você está falando de terapia, você está falando de profissionais, acaba que essas mães, elas vão se encontrando, e a maioria dessas mães só tem amizade de outras mães, a própria família acaba se tornando outras mães, né, outros pais desse meio. Pais são difíceis, né, a gente fala sempre mãe, porque quem acaba como cuidador é sempre uma mulher. Às vezes, se a mãe não dá conta, deixa, quem vai acabar pegando essa criança, quem vai acolher é uma avó, é uma tia. São raríssimos os casos de homens, né, que tomam esse papel para si de cuidar. Né? Tem estimativas aí, levantamento de que mais ou menos 86% dos parceiros deixam a família depois de um diagnóstico. E como eu convivo com muitas famílias, realmente essa é a proporção mesmo. São difíceis os lares onde o pai está presente, né? Muitas encontram depois um outro companheiro que não é o pai, mas quase sempre é uma maternidade solo. Dai, você estava falando agorinha que com a maternidade atípica você teve que engavetar muitos sonhos. Sim. Qual que é o seu maior sonho hoje? O seu sonho, não o seu sonho como mãe, o seu sonho como um ser humano, um indivíduo importante na nossa sociedade, que nós precisamos nos ver importantes também. Qual que é o seu sonho hoje? Sim. Como eu disse, eu não consigo fugir, né, da questão da maternidade. Vendo ele ganhar mais independência, ele crescendo, né, se mostrando cada vez mais independente, eu começo a vislumbrar, né, de novo uma vida que seja só minha, né, de poder sair às vezes e estar tranquila sabendo que ele está bem, coisas simples mesmo, né, que como eu disse antes de viver essa maternidade, você nem se dá conta do valor que isso tem. Então, às vezes, passar um dia todo sozinha, fazer compras, né, sem estar preocupada com o telefone, se o telefone vai tocar. E aí a retomada da vida mesmo, voltar para uma faculdade, graças a Deus os tempos vêm mudando, e hoje quando a gente enxerga uma pessoa de 40 anos, né, a gente enxerga uma pessoa jovem, eu pelo menos quero acreditar nisso, né. Então, na época mesmo da minha faculdade, eu tinha vários colegas bem mais velhos, 40, 50 anos, né, que hoje estão aí no mercado atuando dentro da área do direito. Então eu ainda tenho esperança de retomar esse sonho, né. Provavelmente vou ter que começar de novo a faculdade, mas eu não tenho medo, inclusive, seria um prazer conseguir, né, faço tudo de novo. Poder trabalhar, porque hoje eu trabalho como autônoma, mas é praticamente um trabalho feito só dentro de casa, né. Graças a Deus também pelo auxílio da tecnologia, hoje a gente consegue fazer muita coisa, mas faz falta, né, você ter convívio com outras pessoas, às vezes sair de dentro desse nicho da maternidade, ter outras ligações, outras relações, né, faz bastante falta. É isso aí que muitas vezes acaba adoecendo a gente, porque a gente fica muito presa dentro disso, a gente vivencia os nossos problemas, o problema de outras mães, pares como nós, e você se sente isolado da sociedade, como existisse um mundo além daquele seu mundo. Você estivesse dentro de um universo paralelo.
É o que eu falo, que a mãe atípica, ela também precisa ser incluída. É muito Sim. importante estar discutindo a inclusão social da pessoa portadora de deficiência, com algum transtorno, mas é fundamental também discutir a inclusão social dessa mãe. Que, como você falou, ela também se sente como se estivesse num universo paralelo. Ela quer voltar ao ambiente de trabalho, ela quer poder se arrumar, né, elevar a autoestima, porque daí você pode afirmar que 99, para não dizer 100% dessas mães, elas estão tão cansadas, tão desgastadas Sim. emocionalmente, e também ela não tem tempo para ela, muito menos de ir no salão arrumar um cabelo, de fazer uma unha. Então a autoestima dessa mulher está lá no chão. E ela não vê como importante, não vê como prioridade a beleza, o cuidado com ela, nem com a saúde também, porque tudo gira em torno dessa criança, do bem-estar dessa criança. Mas estou aqui para dizer que nós também somos importantes. Então é importante, é fundamental nós termos esse olhar de cuidado, de carinho para conosco, sabe? A gente não se vira nos 30 para poder levar em 100 terapias por semana, por mês, e vai para São Paulo, vai para qualquer lugar que for necessário. Também tire um cuidado, tire um tempinho para você falar assim, hoje esses 30 minutos é para mim. Porque isso tudo vai também refletir no cuidar do seu filho. Porque quando a gente se sente bem, a gente consegue cuidar até melhor, né? Daí eu falei para você no começo, para você se apresentar. E a única coisa que você falou foi da sua maternidade. Então eu vou pedir de novo para você falar para a gente quem que é você. Me fale quais são as suas qualidades, que mulher que você é. É tanta coisa, né? Tanta coisa que passa que de repente nem a gente mais sabe quem nós somos, né? Até a nossa identidade, enquanto mulheres, como indivíduo, a gente não sabe, porque, igual você falou, tudo gira em torno dessa maternidade. Sim. E de repente você se perde. Sim. Mas se você pudesse pontuar, então. E não é o meu filho, sabe, que me tirou de mim, não é o meu filho, é o sistema, né? Porque infelizmente a gente ainda vive muito preconceito, muita discriminação. Então, se tudo em volta colaborasse, era uma maternidade muito mais leve, né? É uma maternidade pesada, cheia de carga, sofrimento, porque a nossa volta, tudo fica dizendo: aqui você não cabe, aqui o seu filho não serve, não, isso aqui não é para ele. É uma luta para conseguir inclusão numa escola. Muitas vezes, as mães de autismo. O meu filho tem uma deficiência física congênita, então super fácil de detectar. Agora, aquela mãe que tem um filho que às vezes tem um outro tipo de deficiência, o próprio autismo, que tem que fazer aquela peregrinação para um diagnóstico, para um laudo. É uma luta até você conseguir, né, esse laudo, esse diagnóstico. Aí depois é uma luta para você conseguir uma inclusão escolar. E às vezes é a vida inteira escolar do seu filho, você só vai brigar, né? Eu mesmo, infelizmente, todos os anos, eu nunca tive um ano escolar dele tranquilo. É sempre com muita dificuldade, muita briga, falta de professor. Tratamento médico nem se fala. Você não encontra especialistas, muitas vezes são extremamente caros, inacessíveis. A fila do SUS é infindável, nunca termina, né? Muitos passam a vida esperando, às vezes, um exame, não consegue fazer esse exame. Então é isso aí que aniquila a vida dessa mãe, que aniquila essa mulher. É isso que te afasta de você, né? Não é esse filho, às vezes não é nem essa deficiência, né? Eu Nem a costumo. demanda, né? Por mais que a gente Sim, sempre bate muito a questão da maternidade atípica, tem a demanda que é muito cansativa, que é muito sim, desgastante, mas é igual você falou, se tivesse todo um sistema que sim, cooperasse para que essa mãe pudesse voltar ao mercado de trabalho, por exemplo, sim, para que essa mãe pudesse ter algo profissional, um momento só dela, que tivesse todo esse amparo, né, sim, da sociedade, amparo de tudo, né? Para sim, poder se valer
disso, fazer essa Sim, um maternidade acolhimento. Você acontecer. pode buscar. Aqui existem inúmeras instituições que atendem as crianças, tanto particulares quanto públicas, né? Ou parceria público-privado, ONGs e tudo mais. Às vezes a mãe passa um período todo do dia dentro dessa instituição e outras passam o dia todo, né? Como as mães dos alunos da PAI, a maioria fica o dia todo lá. Não existe nada voltado para esse cuidador, não existe nada voltado para essa mãe. Esse período que ela fica esse tempo todo lá, ela poderia ter um atendimento, às vezes odontológico, psicológico, psiquiátrico, um exame de rotina, porque entre nos assistir e assistir esse filho, a mãe sempre vai optar por esse filho. Mas ninguém pensa na mãe também. Porque poderia existir sim, não é nada de outro mundo, não é nada assim de alto custo também, surreal. São coisas simples, enquanto o filho vai para um atendimento, a mãe iria para outro. Eles podem buscar parcerias, mas ninguém interessa, porque essa mãe acaba fazendo um serviço que é do Estado. Ela atende esse filho em tudo e ninguém precisa se preocupar mais. É por isso que tanto nos chamam de guerreira. Né? Ah, você é porque você foi escolhida. Quando alguém te coloca nessa posição de escolhida, está dizendo que você é super capaz, então se vira sozinha. É isso que eles estão nos dizendo quando vem com essa de guerreira, disso, daquilo. E na verdade a gente precisa de ajuda, a gente precisa de socorro, a gente precisa de auxílio, a gente precisa que nos alivie essa carga, para a gente voltar a ser um pouco de nós mesma. A gente nunca mais, depois da maternidade, nenhuma mulher é a mesma, da maternidade atípica, então nem se fala. Né? Mas aos poucos você tem que voltar a ser mulher, a ser profissional, a ser filha, a ser esposa, a ser irmã, não somente mãe, né? A mãe atípica, ela é só mãe, pronto, acabou, ela é mãe atípica, ela não tem outras funções na sociedade. E muitas são mulheres extremamente jovens, com uma capacidade imensa, e elas estão socadas dentro de algum consultório esperando o filho sair de uma terapia. Elas se sentem como eu, muitas vezes me sinto totalmente improdutiva, embora eu olhe para o meu filho e eu sei que eu fiz um trabalho que foi com a ajuda de Deus, um trabalho de excelência, mas e o resto? E às vezes eu falto até para minhas outras filhas, porque a demanda com esse meu filho com deficiência é tão grande que eu negligencio as minhas outras filhas. Né? Isso me dói bastante e dói muito nas mães, que eu sei que é uma conversa que a gente troca muito, né? Porque não existe essa assistência à saúde mental da mãe e deveria incluir também toda a família. É um serviço simples, mas que ninguém pensa em fazer. E a gente tem brigado muito aqui no estado, na nossa Campo Grande, para que joguem luz nesse assunto, a saúde mental de quem cuida, né? Porque a gente cuida muito, mas quem cuida desse cuidador? Quem é que cuida dessa mãe? E a gente vai envelhecendo, o tempo vai passando, né? Muitas vezes essa mãe passa 30 anos cuidando desse filho e esse filho morre. E aí do dia para a noite essa mãe, ela não é mais mãe, ela não tem mais aquele filho para ela cuidar, ela não tem uma profissão, ela já está com uma idade avançada demais para meter a cara no mercado de trabalho. E aí, o que é dessa pessoa? Então, é preciso pensar em tudo isso, né? Tirar um pouco esse peso da mãe, só em cima da mãe. Eu costumo dizer que se Deus viesse e falasse assim para mim, você quer curar o seu filho? Eu não pensaria duas vezes, eu queria cura, porque eu já vi ele sofrer coisas que eu já nunca pensei, uma dor que eu nunca pensei em sentir, ou ver alguém sentindo, eu já vi ele passar. Mas se Deus falasse, eu troco o seu filho por uma criança saudável, eu não queria nunca. Eu falava, não, eu passo tudo de novo, porque ele é extraordinário. Ele me mudou em muita coisa, né? Eu engavetei sonhos, sim, mas eu vivi o extraordinário. Eu conheci pessoas que eu jamais pensei em conhecer. Eu vi força onde eu jamais achei que ia ver força. Sabedoria em mulheres tão simples, sabe? Que muitas vezes não tem nem estudo, mas que me passaram coisas que nenhum médico conseguiu me passar, né? E eu fiz uma imersão no mundo que eu não sabia,
Por isso que eu não julgo as pessoas que não conhecem, às vezes chegam em mim sem nenhum tipo de tato, sem nenhum tipo de sensibilidade, porque eu vivendo tudo que eu vivo, para mim ainda é muito complexo tudo, né? Então quem está de fora tem muita dificuldade mesmo, muita dificuldade. Por isso que a gente tem que trabalhar muito essa questão de falar, né? Levar para o mundo. Ainda existe muito esse conceito de esconder a pessoa com deficiência. Muitas crianças com deficiência são convidadas a não frequentar a escola, tem ensino domiciliar. E eles tentam convencer a família de que é o melhor para a criança. Ter um professor em casa por 2 horas, de 2 a 3 vezes por semana. Mas e como é que fica a relação com o outro, com o mundo externo? Porque uma criança que não vai para o mundo vai ser um adulto que não vai conseguir ir para o mundo também. É um adulto que está fadado a não ter uma vida profissional, a não ter uma vida social. Então, tudo isso a gente tem que pensar, né? Em levar para o mundo, porque é importante para o meu filho estar na escola convencional, é muito importante sim, só que é muito importante também para as outras pessoas, é muito importante para os alunos típicos conviverem com a diferença desde cedo, a entender que uma pessoa com deficiência tem muitas capacidades também, né, que pode brincar também, mesmo que a brincadeira às vezes tenha que ser adaptada, ela pode estar ali no meio, porque provavelmente serão adultos melhores, né? O meu filho está na escola crescendo e aprendendo, mas também está ajudando a tornar pessoas melhores, porque lá na frente esse adulto que conviveu com uma criança com deficiência vai saber que uma pessoa com deficiência é só uma pessoa também. Dai, foi essa conversa, assim, é esse o propósito do nosso podcast, sabe? Dar voz às mães atípicas. Ser vistas, ser ouvidas, porque uma coisa que eu tenho aprendido que não é o seu patamar, seu grau de conhecimento, de ensino que te faz sábio, mas sim a sua vivência, a sua experiência. E com certeza você é uma mulher muito sábia. Você é uma mulher que quando a gente está sentada ao lado, você nos enche, nos fortalece, nos enche de fé, nos enche de esperança. E é muito bom ter você aqui no nosso podcast. E eu tenho certeza que eu escutei uma coisa que eu lembrei de você. O lugar da nossa dor é o lugar do nosso milagre. Sabe por quê? Gerar testemunho dói. E eu sei do trabalho fantástico que você faz acompanhando outras mãezinhas, que você tem se tornado referência cada dia mais. E você tem ajudado porque você já sabe qual o processo que você passou. Então, muitas mães com várias situações têm buscado a sua ajuda. E você está ajudando essas mães. E a sua maternidade é sim algo muito especial, mas você é muito mais especial do que qualquer coisa. E eu não vou te dizer que Deus dá as maiores batalhas para os maiores guerreiros, porque isso é até doloroso de ouvir, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, mas Deus, eu não queria ser tão forte assim, não precisava. Mas eu acredito que Deus capacita, e é isso que Deus tem feito na sua vida. Tem te capacitado e para você ajudar as outras. E para você lembrar o quanto você também é especial nesse processo, eu tenho um presente para você. E eu vou te pedir que todos os dias, quando você tomar o seu chá, tomar o seu leite, você olhar e pegar aquilo ali como uma verdade. Para você começar a colocar como prioridade, você ter o cuidado de tirar um minutinho para você, tirar umas horas para você fazer uma unha, um cabelo, e você pensar, eu também sou importante. Nossa, muito obrigada, Karen. Você também é muito especial, muito iluminada. Essa aqui é uma iniciativa muito importante, porque a gente realmente acaba se esquecendo um pouco de nós mesmas, né? E ter alguém para lembrar que a gente existe, às vezes é um diferencial, às vezes é uma luz, né, que vem nesse dia. E agradeço a oportunidade. Você viu que eu falo pra caramba, né? Porque é muita coisa mesmo para falar, é muita coisa, e nada no mundo te prepara para isso, nada, nada, não existe, não existe falar, uma tá mais, fulana é porque não estava preparada, a outra nada te prepara, nada, nada, nada.
essa questão de, você foi escolhida. Eu não sei se eu fui escolhida, mas quando eu me vi diante desse desafio tão grande, eu sabia que eu não podia sozinha, né? E eu pedi ajuda para Deus, e eu sei que ele, dia a dia, ele ouve, né? Que aí ele foi me capacitando mesmo. Jamais eu fui escolhida pela minha capacidade, porque o chão abriu para mim, eu me vi leiga de tudo, parecia que eu não sabia nem mais ler e escrever, porque eu ia correr atrás das coisas, às vezes eu não entendia nem o que eu estava lendo ali. Diante de tanto medo, senti muito medo mesmo, eu tenho medo até hoje, né? Mas eu nunca me apartei da fé, né? E eu pedia para Deus, me dê discernimento, me ajuda a abrir essa porta, e ia. E aí eu acho que é isso, né? Agora em março, Miguel completa 9 anos, e são 9 anos de luta, mas 9 anos de muita conquista também, de muitos milagres, nossa, muita coisa mesmo, né? Por exemplo, ele tem um problema auditivo, que até hoje, quando a gente faz os exames, mostra que o cérebro dele não processa o som. Ele não ouve como a gente ouve. E isso aí os médicos diziam que ele não falaria por isso, porque ele não compreenderia o que ele escuta, então ele não falaria. E ele fala, ele lê, ele escreve, ele canta, né? Ele é super musical. Então, tem coisas que não tem explicação, a gente só vivencia mesmo. E aí a gente tem que partilhar, porque às vezes chegam mães destruídas, eu falo, calma, calma. Eu já passei por isso, muitas outras já passaram por isso, e você vai atravessar, é uma travessia, tem que ir com fé mesmo, agarrada na fé, nesse amor, porque é um amor que nada explica, é um amor que nada explica. Às vezes a criança lá, os médicos falam não tem chance nenhuma, e a mãe vê um universo naquela criança os exames, tudo aponta que não tem perspectiva de nada, né? E a mãe vê tudo, e às vezes é esse olhar de tudo que vai levando às vitórias, né? E aos poucos a mãe vai retomando essa vida. Muitas vezes eu conheço mãe de 2, 3 anos, fala, não vou dar conta, eu falo, vai, daqui a pouco você vai estar bem. Daqui a pouco você vai conseguir olhar outras coisas, vai conseguir se olhar de novo, daqui a pouco você acha o seu espelho de novo. E a gente segue. É um processo, né? Eu quero aproveitar e agradecer a Grazi da DGS Sublimação, que fez as canecas lindíssimas, que é um Linda. mimo de carinho, realmente. Você viu que tem uma frase Linda, maravilhosa linda, ali, linda. para realmente nós lembrarmos que dentro desse processo de amor, de renúncia, nós também somos importantes. Gente, o nosso podcast chegou ao final. E hoje foi um dia maravilhoso, que nós falamos sobre inclusão social dentro do ambiente escolar. E se você é mãe atípica, lembre-se, você não está sozinha. Juntas somos mais fortes. E esse espaço é para você se sentir ouvida, respeitada e acolhida. Nos vemos no próximo episódio.